E aí eu vou mostrar um gráfico para vocês interessante, né? Não é necessário você conhecer esse gráfico para você chegar a conclusões. Eu só estou te dando uma ideia, que é o gráfico de box plot, né? Esse gráfico de caixa, aqui eu posso verificar o seguinte: a performance do primeiro turno, que é o azulzinho, e a performance do vermelhinho, que é o segundo turno. Quanto maior é a largura dessa caixa, maior é a variabilidade. Então, nessa caixinha aqui, você vai ver a primeira linha, que a gente chama de primeiro quartil, essa segunda linha, que é o segundo quartil ou a mediana, e essa terceira linha aqui, que é o que? É o terceiro quartil, ok? Essas linhas aqui chama-se whiskers, lembra lá do bigode do gato, né? Whiskers. E quanto maior esse comprimento dessa linha, somada a essa caixa, maior é a variabilidade. Então a gente começa a perceber uma coisa muito interessante, que o turno 1 ele tem uma variação maior do que a caixa vermelha, que é o segundo turno. É como se fosse uma curva de Gauss, né? Uma curva de Gauss aqui invertida. Eu estou fazendo com a ponta do mouse aqui. É como se tivesse uma curva de Gauss em torno desse whiskers aqui. Ou seja, quanto maior é o comprimento dessa caixa e desses bigodes, dessas linhas, maior é a variabilidade. Então aqui eu consigo começar a enxergar que eu tenho um problema maior de variabilidade da minha entrega dentro do turno 1, ou dentro do primeiro turno. Esse é um outro gráfico que você pode avaliar, que é uma cartinha de controle de valores individuais, que mostra aqui claramente agora as entregas do primeiro turno e as entregas do segundo turno. Você pode perceber que as médias são praticamente iguais, 2.518 e 2.505. Mas se você analisar a largura dos limites de controle, aqui é o Upper Control Limit, ou limite de controle superior, ou o Low Control Limit, que é o limite de controle inferior, ele é muito maior, ele é muito mais aberto em relação ao primeiro turno. Então aqui eu começo a verificar que de fato eu tenho uma variabilidade maior no primeiro turno. Eu coloquei um outro gráfico para que você conheça também, não é necessário ter conhecimento profundo. Se você se interessar, a gente pode entrar um pouco mais em detalhes em outros conteúdos, mas aqui mostra também de uma outra forma a média e o intervalo de confiança de entregas entre o turno 1 e o turno 2. Então eu tenho aqui as mesmas médias em relação ao que eu vi na carta de controle, mas você pode perceber que eu tenho uma largura maior do intervalo de confiança do turno 1 em relação ao turno 2. Então eu tenho uma variabilidade maior no primeiro em relação ao segundo. Então, como aqui eu consigo ver o sinal que a média e esse tamanho de largura de intervalo que a gente chama de ruído, quando esses intervalos eles se sobrepõem, eles têm uma interseção, nós falamos que a média é igual estatisticamente, mas a variabilidade é bem maior no primeiro turno. Mas você não precisa ficar preocupado com esse indicador, com esse gráfico de média e intervalo de confiança. Eu vou te mostrar daqui a pouco um gráfico de pontos seriados que você pode fazer tranquilamente no Excel para que você possa avaliar de alguma forma se a variabilidade é maior em um extrato em relação ao outro, ok? Então nós estamos analisando aqui a entrega agora por dia e por turno, e nós já chegamos à conclusão que o primeiro turno tem uma variabilidade muito maior. Aqui é o mesmo gráfico, né? Aliás, são os mesmos dados mostrando num gráfico que a gente chama de time series ou série temporal, nada mais é do que a variabilidade da entrega ao longo do tempo. Então aqui eu separei os dois turnos, e aí quando eu passo essa linha de meta, de demanda diária, eu consigo perceber realmente uma quantidade muito grande de pontos ultrapassando, né, ou ficando abaixo da demanda do cliente, né, quando no segundo turno eu praticamente não tenho nada, né. E aqui mais um gráfico ilustrativo para você que mostra, olha aqui,
o segundo turno, essa curva de Gauss pontilhada em vermelho. A azulzinha é a curva de Gauss do primeiro turno. Então, como você pode perceber, a variabilidade do primeiro turno ele é bem maior. A curva de Gauss está muito mais aberta do que a linha pontilhada em vermelha. E você pode verificar aqui, ó, primeiro turno e a linha azul são os dados de cima. Aqui está a média e o desvio padrão. O desvio padrão do primeiro turno é 205 e a vermelhinha, que é do segundo turno, desvio padrão de 67. Ou seja, o desvio padrão do primeiro turno é quase 3 vezes o desvio padrão do segundo turno. Então, realmente, eu começo a entender que a minha variabilidade total, ela começa a vir e está mais concentrada no turno número 1. Agora eu comecei a enxergar, quando eu comecei a trazer um pouco mais de detalhes, né? O avião começou a descer num ponto em que eu começo a enxergar mais claramente o que tem lá embaixo. E aí, pessoal, dá para a gente entrar um pouquinho mais a fundo, né? Então, eu analisei por turno e se a gente avaliasse agora as entregas dentro do turno, né? Como será que está agora o primeiro turno? Já que o turno 1 ele tem uma variabilidade melhor, eu preciso entrar dentro desse turno e começar a entender o que está acontecendo.